Muito bom dia. O Papo Online está entrando no ar aqui na TV Papo by Bitcom. Alô, papada, não esqueça de curtir e compartilhar o Papo Online nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter da Bitcom TV e no portal do Juventude, juventude.com.br e nas mídias sociais do clube. Vamos adiante. O nosso convidado hoje é mais um centroavante, é mais um goleador da história do Esporte Clube Juventude e com uma particularidade, formado no clube. Então, se liga nesse papo. Bom dia, Fernando Reck. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos aqueles que nos assistem. Bom dia especial à torcida jaconeira. Um prazer poder estar aqui falando um pouquinho de futebol com vocês mais uma vez. Me fale, como é que começou esta relação de sucesso com o Esporte Clube Juventude, Fernando? Uma relação que começou lá atrás, né, Marcos? 1986, quando eu ingressei na escolinha do Juventude, primeiramente, né? Era uma época em que a escolinha do Juventude funcionava ainda na antiga sede campestre do clube, né? Lá próxima a Randon. E eu iniciei com 12 anos de idade. A gente ia nos domingos, né? A escolinha era nos domingos, domingo pela manhã. Não vou fazer muita ideia agora de quantos meninos tinham lá, mas certamente aí 300, 400, alguma coisa assim, porque eram muitas equipes, né, dividido, cada idade dividida em equipes, e se faziam enfrentamentos em forma de uma competição, né, em forma de um campeonato, de um torneio. E, enfim, a gente iniciou lá e nessa de escolinha e joga todo final de semana, eu acabei sendo selecionado em 1997 para a equipe de competição, na época ainda chamada Dente de Leite, né? Hoje seria o Sub-13. Eu lembro que na época o seu Ereti Medeiros foi quem me escolheu ali entre tantos meninos, né, para fazer parte, integrar as equipes de competição e a gente acabou naquele ano de 1987 ingressando na equipe de competição do clube, e aí começa a minha história dentro do departamento de base do Juventude, né? Mas como tantos outros atletas oriundos, né, das categorias de base do Juventude que passaram lá atrás na escolinha, né? A gente tem N exemplos. Eu fui mais um desses que saiu da escolinha do Juventude, que até hoje, enfim, é muito bem falada e conceituada e muito bem trabalhada. Uhum. Bom, a tua trajetória no Juventude foi de idas e de vindas, né? Porque, assim, tu fosse um jogador formado, se valorizou, e não só tu, como outros companheiros formados dentro do clube. Quer dizer, a tua contribuição foi fora e dentro de campo. Fora de campo, porque daqui a um pouco tu foi um jogador que rendeu também, né, para o clube, rendeu financeiramente para o clube. Foi uma geração muito vitoriosa, né, Marcos? A minha geração do início ali da década de 90, né, ou diríamos aí da década toda de 1990, teve uma geração que começou com os nascidos em 1971, né, mais ou menos, alguns 1970, mas a grande maioria 71, 72, 73, 74, e aí foi uma geração aí até o início dos anos, nascidos, né, até o início dos anos 80. Foi uma geração que realmente deu frutos ao clube dentro de campo, né, pelos resultados conseguidos juntamente, né, com todos os atletas que passaram pelo Juventude e nos ajudaram, né, atletas de ponta do Brasil que nos ajudaram, e também rendeu ao clube financeiramente, né, devido à parceria com a Parmalat, a parceria que o Juventude tinha com o patrocinador da época, que acabava fazendo a compra do passe, né, um pouquinho diferente dos dias de hoje, do que acontece nos dias de hoje, né, com a questão da lei do passe. A Parmalat acabou comprando muitos dos atletas e, logicamente, fazendo um repasse em verbas e até repasse de alguns atletas. Eu lembro que numa negociação minha com o Inter, né, por exemplo, acabou vindo para o Juventude o Mabílio, o Sandro Sotile, né, e muitos outros aconteceram dessa forma, né? Então, foi realmente uma geração vitoriosa e entre essas indas e vindas aí minha com o Juventude, lá se vão mais de 20 anos trabalhados, né, e 20 anos prazerosos, né, dentro do clube.
Uhum. Pois é, fora de campo, vamos aos feitos, né? Eu aqui relacionei alguns. Campeão brasileiro da Série B de 1994 foi, me parece, teu primeiro ano como atleta profissional do clube. Isso, foi o primeiro ano que eu ingressei no profissional, né, como parte do grupo profissional. Na época eu ainda tinha idade de base, né, seria meu último ano de sub-20, mas eu fui chamado a participar do grupo de 1994, né, que disputou a Série B do Campeonato Brasileiro, disputou também o Campeonato Gaúcho daquele ano, que acabou sendo um campeonato gaúcho longo, né, extenso, foi aí de, se eu não me engano, março a novembro, todos contra todos, ida e volta, foram mais de 40 jogos pela competição, e nós jovens, né, da base, acabamos tendo a oportunidade de participar da equipe profissional, jogando até mais jogos na questão do Campeonato Gaúcho do que propriamente na Série B do Brasileiro, mas certamente me considero um campeão brasileiro da Série B por fazer parte daquele grupo e por ter aprendido muito, principalmente, né, os atletas que o Juventude trouxe naquele 1994 eram atletas de ponta, atletas que já haviam passado em grandes equipes do futebol nacional e que trouxeram foram muito benéficos, né? Trouxeram para o Juventude um toque a mais, né? E não foi por acaso que o Juventude conseguiu aquele acesso em 1994, né? Atletas que até hoje eu relembro muito, né? Conversando, enfim, em roda de amigos e contando da minha história, porque nos ajudaram principalmente, eu digo sempre isso, nos ajudaram principalmente a ter um espírito vitorioso, né? A pensar sempre em vitória, a pensar sempre em alcançar, não simplesmente a participar de uma competição, não simplesmente entrar na competição como o menor dos clubes, né? Eles nos passaram que em qualquer competição ou qualquer que seja a parte a acontecer no esporte, na vida em geral, a gente precisa sempre entrar assim para ganhar, mesmo que seja franco atirador, e isso aconteceu com o Juventude nos anos seguintes, né? Então eu trago muito isso comigo ainda hoje. Foram atletas que ajudaram muito no meu crescimento e por isso eu me considero, sim, juntamente a eles, mesmo não tendo participado efetivamente em todos os jogos da Série B, mas me considero, sim, campeão da Série B do Brasileiro e o acesso, né, à Série A do Campeonato Brasileiro, ao qual o Juventude ficou aí por 13 anos. Uhum. Em 96, teve aquela goleada marcante também, né? Aquele jogo contra o Brasil de Pelotas, Fernando. 6-2 para o Juventude. Como é que foi aquela vitória? Como é que foi aquela goleada? Você fez 2 gols, o Trellis, me parece, fez 4. Era dia de Fernando Reck e de Trellis. 96 foi o ano que efetivamente, né, eu comecei como atleta do profissional do Juventude, né? Em 1995 eu havia sido emprestado, joguei no Olaria do Rio de Janeiro e no Guarani de Venâncio Aires, acabei voltando no segundo semestre para fazer o Brasileirão, participei daquele grupo, mas também não joguei muitos jogos, né? Participei de poucos jogos, era jovem, o Juventude trouxe também outros grandes atletas que ajudaram, enfim, na construção aí da minha carreira, mas 96 foi o ano que eu comecei efetivamente como parte do profissional do Juventude, né? O Geninho falou que precisava um atacante com as minhas características para o Campeonato Gaúcho, e a gente acabou fazendo um ótimo Campeonato Gaúcho, né? Esse jogo em especial que tu se referiu contra o Brasil de Pelotas foi um jogo válido pelos quadrangulares, né? Eram 2 quadrangulares na fase, vamos lá, como se fosse uma semifinal, né? Eram 2 quadrangulares, somente o campeão de cada grupo passaria para a final da competição. E no grupo do Juventude havíamos nós, Juventude, Brasil de Pelotas, Inter e Ipiranga de Erechim. E a gente acabou saindo campeão do grupo, né? Fizemos a final daquele Campeonato Gaúcho contra o Grêmio. E esse jogo em específico contra o Brasil de Pelotas, tivemos uma vitória sem dúvida nenhuma, que nos deu a condição de brigar por esse título do quadrangular, né, e chegar até a final da competição. A torcida Chavante, que é sempre uma torcida que não para, coloca o time sempre em condições de vibração. Quando acabou de entrar no Jacone aquele dia, o jogo já estava 3-0, né, e, enfim, foi um pouco até de silêncio ali da parte deles, naquele meio que não acreditando que tivesse acontecendo,
mas realmente a gente fez uma partida muito boa. É um ataque, né, que sempre, na verdade, é lembrado, né, por todos os torcedores, sempre que conversam comigo, né, Alex Alves, Fernando e Trellis, foi, enfim, é um ataque referência. Nós fizemos uma bela competição naquele gauchão de 96, é um ataque que realmente marcava muitos gols, e que vai ser lembrado, tenho certeza disso. Esse jogo em específico, eu fiz 2 gols mesmo, como tu falou, o Trellis estava numa tarde inspiradíssima, né, fez os outros 4, e a gente acabou aí tendo uma vitória, pode-se dizer, esmagadora, né, sobre o Brasil naquela tarde. Uhum. E o Juventude chegou, foi campeão do quadrangular e foi para a decisão naquele ano, né? Exatamente, a gente acabou vencendo aquele quadrangular, chegamos na final com o Grêmio, era o Grêmio do Filipão, o Grêmio campeão da Libertadores, né, no ano antes, o Grêmio que seria campeão brasileiro naquele ano de 96, né, aquela equipe emblemática do Filipão, e, enfim, a gente acabou perdendo os 2 jogos da final, mas fizemos 2 bons jogos contra o Grêmio também, e se eu não estou enganado aqui, alguma coisa em torno de 50 anos que uma equipe do interior não chegava na final, né, do Campeonato Gaúcho, que a hegemonia ali do Grenal era há mais de 50 anos, e o Juventude acabou chegando na final de 96. Muito bem, nesses fatos marcantes da tua carreira aqui, claro que teve outros, mas esse aqui eu acho que tá no topo, né? Campeão da Copa do Brasil em 99 com gols e com um gol importantíssimo, que foi aquele primeiro gol no jogo de ida contra o Botafogo do Rio de Janeiro, aqui no estádio Alfredo Jaconi, 14 minutos, o Juventude saindo na frente, e com aquela vitória o Juventude efetivamente abriu, né, o caminho para chegar ao título de campeão da Copa do Brasil de 99, Fernando. Marcos, a Copa do Brasil, na verdade, foi a realização de todo aquele meu sonho de infância, né? De todo aquele meu sonho de menino, né? Um menino lá do interior, né? Como a grande maioria sabe, eu sou de Anarrec, né? Criado lá. Minha família toda ainda mora lá em Anarrec, né? A gente tem raízes lá, por até a minha tataravó, né? Ter sido a Anarrec lá, que dá nome ao bairro. Então, um menino lá do interior, Anarrec, embora continue nos mesmos 15 quilômetros de distância aqui do centro de Caxias, lá em 1986 parecia muito mais, né? Porque as facilidades não eram tão grandes como hoje, né? Mobilidade não era tão grande como hoje, não existia essa globalização que todo mundo consegue interagir com o outro lado do mundo em questão de segundos. Era um pouquinho mais do meio do mato, né, eu costumo dizer. Então, nem nos meus melhores sonhos de criança, desde que se jogava futebol lá no campinho do bairro, na quadra da escola, eu imaginava que eu pudesse levantar um caneco dentro do Maracanã, né, um título nacional dentro do Maracanã, e principalmente esse título acontecendo pelo Juventude acaba sendo mais marcante, e eu costumo dizer e falo para todo mundo que esse gol contra o Botafogo e o título pelo Juventude, o título nacional pelo Juventude, foram certamente os mais representativos da minha carreira, né? Ganhei títulos nacionais jogando fora do país, né? Ganhei outras competições, fui campeão de outras competições, mas nenhuma representa tanto na minha vida quanto essa Copa do Brasil pelo Juventude. E aquele jogo contra o Botafogo aqui, emblemático, porque eu comecei a caminhada da Copa do Brasil como titular, né? Até fiz 2 gols na primeira partida lá contra o Guará, e depois acabei perdendo a posição para o Márcio Mexerica, né? Que foi importantíssimo na campanha toda do Juventude, né? Teve uma troca ali de treinador naquele início de 99, Geninho começou com nós e a gente acabou tendo um revés contra o Grêmio que acabou causando a saída dele. O seu Valmir chegou, trouxe alguns outros nomes, né, junto com o Juventude, e o Márcio Mexerica foi um deles, acabou sendo titular do time com merecimento, muito merecimento, porque foi importantíssimo, como eu falei. E para a final, né, o Maurílio suspenso, jogo em casa, na frente da torcida, na frente dos meus familiares. O seu Valmir me colocou no jogo, né, teve a confiança de me colocar ali no jogo, mesmo não tendo a mesma característica do Maurílio, sendo um pouquinho mais parecido do Márcio, e a gente acabou, pelo trabalho, né, eu não posso falar em sorte, né, pelo trabalho que foi feito,
a gente acabou fazendo os gols que deram a vantagem para nós de jogar lá no Maracanã por 2 resultados, o que foi importantíssimo, né? Porque a pressão foi enorme lá, mas a gente teve a capacidade, a maturidade, até pelos outros atletas que faziam parte do nosso grupo, a maturidade de conseguir aquela conquista que importantíssima para o Juventude, colocou o Juventude de vez no cenário nacional, né? E principalmente no cenário internacional, podendo jogar uma Libertadores. É isso aí. 2000, o Juventude, em função do título da Copa do Brasil de 99, disputou a Libertadores da América. Fernando, tu é um profissional do futebol, sempre se caracterizou por estar dentro de campo, né? Mas tu teve experiências em gerenciamento e gestão dentro do próprio Juventude. Foi gerente de futebol, foi coordenador da base, foi auxiliar técnico. Exatamente. Depois que a gente para, né, como atleta, é difícil sair, né, do futebol, né? Eu fui criado dentro do futebol, como eu falei, desde os 12 anos de idade, e estudei, ingressei na universidade, mas de qualquer maneira o futebol está no meu sangue, o futebol é aquilo que eu sei fazer, aquilo que principalmente eu gosto de fazer, né? E quando tive o convite para para ser gerente de futebol do Juventude em 2008, eu não pensei 2 vezes, né? Claro que naquela época era um pouquinho diferente ainda, né, Marcos? Estamos falando de 12 anos atrás. O nome do cargo era gerente de futebol, mas não se fazia a gestão inteira do futebol do clube, né? A gestão geral, né, ali do futebol, ela era feita pelo vice de futebol, pelos diretores de futebol. O meu cargo era quase que era mais uma supervisão do que propriamente um cargo de gerência, né? Mas foi realmente alguma coisa que eu aprendi muito, né? Infelizmente aprendi muita coisa que não se deve fazer também, porque em 2009, né, teve o rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro, e aprendi muito ali da parte dos bastidores do futebol, aquela coisa que a gente, enquanto atleta, não tinha muita ideia do que acontecia no dia a dia para se tocar um clube de futebol, né? O atleta, ele chega para treinar, treina, basicamente acaba o treino, ele vai para casa, se alimenta, descansa para outro dia voltar a treinar, né? E o futebol envolve muito além dessas 3 horas aí do treinamento, né? Então eu aprendi demais, é uma coisa que eu acabei trazendo junto comigo para fazer a coordenação da base, que aí sim já era uma coisa um pouquinho mais completa, né? Já foi sim uma gestão ali junto com coordenação, nos 2 anos e meio que eu acabei coordenando a base, e dentro do campo, a minha parte pós-atleta, acabou sendo treinador do Sub-20 por um Campeonato Gaúcho em 2011, e depois acabei subindo para ser auxiliar do profissional, né, da categoria profissional, e junto ao Piccoli, que era o treinador da época, e eu acabei ficando junto com o Piccoli, trabalhando junto com o Piccoli, ao qual ainda faço hoje, né, o auxiliar técnico do Piccoli, desde aquela vez que a gente acabou trabalhando junto lá em 2011 ainda, né, fazendo a Série D do Campeonato Brasileiro. Retornamos para o clube depois, né, eu e o Piccoli, em 2014, então, como tu bem falou no começo, entre indas e vindas, aí são muitos anos à disposição, muitos anos de trabalho pelo clube, e trabalho, tem que se dizer aqui, muito prazeroso sempre, né, sempre uma alegria, sempre uma satisfação eu poder voltar no Juventude, trabalhar dentro do Juventude, e muito feliz sempre também por ser lembrado, né, em vários momentos para poder retornar. Claro. Bom, o futebol propicia, porque vocês têm um mundo do futebol é amplo, né, e propicia muitas amizades, muitas parcerias. Quem são teus parceiros? Um eu sei, um é o Pico. Tem outros parceiros aí que tu conquistou, que tu conseguiu ao longo desse tempo no futebol, Fernando? Tem, né? A gente tem sempre muitos amigos, né? O futebol ele é muito passageiro, né? A gente acaba convivendo com muita gente, né? E os grupos hoje em dia ainda se refazem mais do que antigamente, né? Mas mesmo assim, a gente acaba participando aí de muitos grupos ao longo da carreira e sempre se identifica mais com algum atleta, né? A questão do Piccoli, logicamente, né? A gente
tem uma convivência lá desde 1994, 95, que a gente acabou jogando o Guarani de Venâncio Aires juntos, né? A gente, na verdade, mal se conhecia na época, e fomos emprestados ao Guarani de Venâncio Aires, e aí começou uma amizade, aquela coisa de, né, os dois serem do mesmo clube, morarem no mesmo lugar, né? Fazer meio que todo dia ali, a ida até o treinamento, a volta do treinamento, refeições e tal, tu acaba criando um vínculo, né, um pouco maior, né, uma intimidade um pouco maior, e retornamos ao Juventude os dois também, fizemos o Brasileiro ali de 95, o Pico ele até com muito mais chances do que eu, mas a gente acabou tendo uma relação ali de parceria desde então, que se tornou, logicamente, uma relação familiar, né, com as famílias, esposas, filhos, logicamente batizando filhos, né, e sendo padrinho e tal, essa coisa toda, mesmo nos anos que a gente acabou não jogando mais juntos, né, ele foi para a China, para Hong Kong, eu fui para a Austrália, mas a gente tinha ainda assim uma relação de amizade, falava muitas vezes via telefone, via MSN, enfim, o que fosse, e enfim, é um grande amigo que eu tenho, e hoje mais do que amigo, né, um parceiro de trabalho. Mas tem que citar também o Márcio Angonese, né, que foi um cara que lá atrás, em 1986, começamos juntos na escolinha, participamos daquele primeiro campeonato de base, né, lá do Dente de Leite, que o Juventude participou em 87, até fomos campeões regionais juntos, e o Márcio é um cara que eu também tenho um carinho, uma admiração, meu amigo de longa data, meu amigo íntimo, de relação familiar também, né, um cara que eu respeito, admiro, e teriam tantos outros aqui para falar, mas vou citar esses dois porque são realmente os caras que no decorrer desses anos todos, né, como atleta, a gente acabou nunca perdendo contato e se fala meio que a toda hora, e quando pode, reúne família junto também. Estamos com o Papo Online aqui na TV Papo by Bitcom, nesse sábado, dia 1º de agosto de 2020. Fique ligado no portal do Juventude, juventude.com.br, e nas mídias sociais do clube. Jogo rápido, Fernando, contigo, para a gente encerrar aqui esse bate-papo. Efetivamente, o fato marcante na tua carreira no Juventude foi aquele gol contra o Botafogo. Além daquele gol, tem algum outro fato assim que tu queira destacar? Marcos, aquele gol foi aquilo que eu te falei, né? Foi o gol mais representativo, foi o título mais importante da minha carreira aqui no Brasil, né? Foi o título nacional para o meu clube de infância, né? Mas eu tenho que falar também do primeiro gol que eu marquei, né, no profissional do Juventude, que foi contra o Guarani de Venâncio Aires, que foi uma extrema emoção, né? Meu primeiro gol como profissional do Juventude. Um menino oriundo da base, tendo trilhado todo o caminho que um atleta ou que um menino sonha, né, antes de ser atleta, que um menino sonha para sua vida, e naquele dia poder estar dentro do Jacone e fazer o meu primeiro gol como profissional, né, pelo Juventude, né, também trouxe muita alegria e satisfação para mim. É um momento que eu guardo ímpar, né, até hoje da minha carreira. Mas certamente, falando em nível aí de grandiosidade, a Copa do Brasil, ela representa tudo aquilo que eu imaginei lá nos meus mais remotos sonhos de criança, poder conquistar um título dentro do Maracanã com o meu clube de infância. Tu consegue dimensionar estar na história do Esporte Clube Juventude? Pois é uma coisa que às vezes a gente não tem a real ideia, né, daquilo que isso representa, né, por mais que a gente tenha feito trabalho prazeroso, né, porque para mim sempre foi prazeroso jogar futebol, além de poder fazer esse trabalho com aquela emoção de cada dia, com aquela vontade de cada dia, poder entrar para a história de um clube, poder ser lembrado ainda hoje na história de um clube que representa uma cidade inteira, principalmente, ou, vamos lá, meia cidade, né, porque senão vai ficar meio chato, mas a coisa é realmente grande, né, Marcos? É realmente
uma coisa que, como eu falei no começo do nosso bate-papo, né, que me emociona ainda hoje, né, esse reconhecimento, né, essa coisa de falar do Fernando, autor da Copa do Brasil, ganhador da Copa do Brasil, o menino que nasceu dentro do Juventude, né, que foi campeão brasileiro da segunda divisão, que jogou campeonatos nacionais ao Juventude, ter um nome atrelado a isso e nos livros da história do Juventude e ser lembrado nos momentos mais marcantes do clube é de uma grandiosidade imensa, e isso realmente às vezes foge um pouquinho da minha ideia do quanto isso possa ser dimensionado como tu falou, né? Mas eu sei sim daquilo que eu batalhei, eu sei do quanto eu treinei para poder acontecer isso, né? E hoje em dia eu só tenho a agradecer ao Juventude e ficar feliz por poder ver meu filho ter jogado no Juventude, um deles, o outro sendo hoje atleta profissional do Juventude também, é mais motivo ainda de alegria, e eu espero que eles possam colocar o nome deles também na história do clube. Tá certo. Fernando, quero te agradecer a entrevista, esse bate-papo. Acho que a gente conseguiu relembrar alguns pontos importantes da tua história dentro do Juventude. Muito obrigado pela entrevista e boa sorte na sequência da tua carreira. Tá certo, Marcos. Eu agradeço vocês, né? Agradeço mais uma vez essa oportunidade, agradeço mais uma vez em poder estar em contato com o torcedor do Juventude, em ser lembrado pelo Juventude novamente e torcendo, né? Para que o Juventude possa trilhar sempre o seu caminho da melhor forma possível, sempre com conquistas, que é aquilo que a gente aprendeu a ver e vivenciar dentro do Juventude. Obrigado mais uma vez a todos. Tá certo. Um grande abraço. Fernando Reck, o nosso convidado aqui no Papo Online deste sábado, falando da sua história, né? Fernando Reck, formado no Esporte Clube Juventude Atleta, centroavante, goleador, também está na lista de goleadores do clube. Pois bem, no dia 8 de agosto, no próximo dia 8, no outro final de semana, o Juventude estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. O Juventude está de volta a esta competição. E o repórter Ivan Esgaraboto vai trazer informações sobre a caminhada do Juventude nesta competição, a sequência do Juventude na Série B do Campeonato Brasileiro na temporada de 2020. Com o término da sua participação no Campeonato Gaúcho 2020, agora o foco total do Juventude é a Série B do Campeonato Brasileiro. Serão 38 rodadas. As 4 melhores equipes subirão para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro e as 4 últimas serão rebaixadas. Nós só vamos fortalecer o que a gente fez de bom, vamos melhorar, né, o que a gente fez de bom nesses 3 jogos. Vamos tentar corrigir o que nós não conseguimos fazer que seja produtivo. A gente espera ter uma equipe que vai competir com mais força para o Campeonato Brasileiro. A estreia do Juventude na Série B do Campeonato Brasileiro será no sábado, dia 8 de agosto, diante do CRB, aqui no estádio Alfredo Jaconi, às 11 horas da manhã. Pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Juventude viaja para o Maranhão, quando enfrenta o Sampaio Corrêa na terça-feira, dia 11 de agosto, às 7h15 da noite. Pela terceira rodada da Série B, conforme o calendário da CBF, o Juventude enfrenta o Paraná no dia 14 de agosto. América Mineiro, 17 de agosto, Náutico, 22 de agosto, Botafogo de Ribeirão Preto, 29 de agosto, Chapecoense, 1º de setembro, Oeste de São Paulo, dia 5 de setembro, e Confiança na terça-feira, dia 8 de setembro, às 7h15, no estádio Alfredo Jaconi. Os atletas não são máquinas, a gente precisa, em algum momento, um jogador que estiver mais desgastado, que sentir um pouco mais, nós precisamos poupá-los ou até encontrar uma condição para ele se recuperar melhor. Para isso a gente está montando um grupo mais forte e não vamos precisar revezar, mas nunca vão ser 6, 7 mudanças. Vai ser sempre pontual, mexendo muito pouco na equipe. A Série B do Campeonato Brasileiro vai encerrar no dia 31 de janeiro.
Lembrando que o Juventude conseguiu acesso à Série B do Campeonato Brasileiro ao golear o Imperatriz pelo placar de 4-0, com 3 gols de Renato Cajá e 1 gol de Carlos Henrique. Está aí então, Ivan Garaboto, nosso repórter aqui no Papo Online, trazendo informações sobre aquilo que o Juventude vai ter pela frente na Série B do Campeonato Brasileiro desta temporada. Nós estamos chegando ao final do nosso Papo Online, aqui na TV Papo by Bitcom, com os trabalhos técnicos nas gravações, edição e na captação de imagens do Telo Gianni, o cinegrafista Leandro Moré, as reportagens e a produção do Ivan Garaboto e o gestor de conteúdo, o Kleberson Portela. Antes, quero dizer, você tem que ficar ligado no portal do Juventude, juventude.com.br e nas mídias sociais do clube. E, é claro, né, curtir e compartilhar o Papo Online nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter da Bitcom TV. Muito obrigado mais uma vez, ficamos por aqui com o Papo Online e voltamos no próximo final de semana. Um grande abraço, tchau! Muitas coisas a gente aprende ao longo da vida, outras delas a gente esquece e não lembra jamais. O que levo gravado no